Com essa gola alta, eu fico vampiresco. Diga aí, galera, meu nome é Maurício e vocês estão no Atormentado Nerd. Yeah! Hoje vim aqui falar com vocês, conversar sobre um livro que eu li recentemente. A última obra que eu li do Stephen King, Escuridão Total Sem Estrelas. Caramba, não era pra falar isso, mas vamos falar. Primeira coisa que eu vou falar sobre esse livro é justamente sobre esta capa. Espero que dê pra ver daí com o título do livro, o nome do autor e a logo da editora. Aqui também, olha, puxa, todo preto, só tem detalhes em branco na lombada e no fundo. Mas simplesmente essa simplicidade de capa toda preta, negra, que traduz realmente esse título do livro, é de uma beleza muito interessante. Gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam dessa capa? Eu simplesmente achei essa capa linda. O que eu preciso falar sobre esse livro? Não sei. Inicialmente eu vou dizer que eu gostei, mas esta obra aqui são quatro contos. São quatro contos. Eu acho que toda a dificuldade de falar de uma obra dessa é justamente pela densidade, pelo tão caminhar por lugares obscuros, entrar no túnel e não conseguir ver uma luz no final. Simplesmente eu vou ler para vocês aqui o que tem na orelha, os quatro contos que estão presentes neste livro. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro conto, 1922. O agricultor Wilfred e o filho Hank precisam decidir do que é mais fácil abrir mão, das terras da família ou da esposa e mãe. O segundo conto, Gigante do Volante. Após ser estuprada por um estranho e deixada à beira da morte, Tess, uma autora de livros de mistério, elabora uma vingança que vai deixá-la cara a cara com um lado desconhecido de si mesma. O terceiro conto, que é a extensão justa. Dave Streeter tem um câncer terminal e faz um pacto com um estranho vendedor, mas será que para salvar a própria vida vale a pena destruir a de outra pessoa? E o quarto e último conto é Um Bom Casamento. Uma caixa na garagem pode dizer mais a Darcy Anderson sobre seu marido do que os 20 anos que eles passaram juntos. Após ler esse livro, eu fiquei um pouco deprimido, triste, porque realmente é um livro muito pesado, muito denso. Este é um livro que lhe coloca, de certa forma, para baixo. Mas é uma leitura boa. Aqui no final tem um pós-fácil de Stephen King que é muito elucidador disso que eu senti. E foi muito revigorante ter lido esse pós-fácil no final, porque é como se eu tivesse realmente captado a essência do que ele estava tentando transmitir neste livro. Eu vou ler só o iniciozinho do pós-fácil, porque fica mais fácil de vocês compreenderem o que eu senti. As histórias neste livro são chocantes. Você pode ter achado difícil lê-las em alguns momentos. Se foi o caso, posso lhe assegurar que também achei difícil escrever as histórias em alguns momentos. Cara, me identifiquei demais com essa primeira parte do parágrafo dele. E aqui a explicação que ele dá para a inspiração de cada conto que ele escreveu é
por demais interessante de se saber, porque são contos. E aí agora eu faço até um parênteses numa coisa. Stephen King é sempre lembrado como um mestre do terror, do horror, do terror sobrenatural. Ele ganha prêmios com isso, aliás, esse livro ganhou prêmios também nisso. Mas aqui tem um terror, mas não tem um terror sobrenatural. E eu tenho até que dizer que as obras que eu li de Stephen King, eu ainda não consegui, ainda não mergulhei nesse Stephen King do terror, como ele é conhecido. As duas últimas obras que eu li antes dessa foi Joyland e Misery, Louca Obsessão. O Misery é uma história de terror, mas não é um terror sobrenatural. É um terror que eu posso dizer que tem uma certa semelhança. Antes disso, eu já tinha lido King há muito tempo atrás, livros que também, depois que eu fui perceber que também não tinha esse terror todo. Todo o terror sobrenatural que eu li do King foi O Cemitério. Esse é um bom livro. Mas eu li Os Olhos do Dragão, Os Olhos do Dragão, A Hora da Zona Morta ou Zona Morta, A Incendiária. E essa é a minha leitura do King. E eu sempre espero olhar no King terror sobrenatural. Aqui você vê histórias com personagens fictícios, mas que em nenhum momento você pensa, poxa, isso aqui é uma total ficção. Não, são personagens verossímeis que podem estar ali do seu lado, que você pode ver notícias nos jornais sobre essas pessoas. O único conto, que é o terceiro conto, Extensão Justa, que tem uma pitada homeopática de algo sobrenatural na história. Os outros não, mas é um terror psicológico. E justamente essa depressão que eu tive, essa angústia depois da leitura, foi muito dessa coisa de que o ser humano é capaz de fazer tudo que está aqui. Você acaba perdendo um pouco da esperança no ser humano. E voltando até ao pós-fácil, no final do pós-fácil, o último parágrafo, aliás, os dois últimos parágrafos, King fala isso. Tudo bem, acho que já ficamos aqui embaixo na escuridão por muito tempo. Há todo um outro mundo lá em cima. Pegue minha mão, fiel leitor, e ficarei feliz em levá-lo de volta à luz do sol. Estou feliz em ir para lá, porque acredito que a maioria das pessoas é essencialmente boa. Sei que eu sou. Aí o último parágrafo. É quanto a você que não tenho tanta certeza. Cara, isso é por demais intrigante. Impactante, na realidade. Não é intrigante, impactante. Porque isso mostra que você, como pessoa, realmente não conhece a pessoa que está andando do seu lado. Às vezes você tem um amigo, mas você não sabe o que de negro, o que de escuro, o que de obscuro passa na mente dessa pessoa, do seu amigo, uma pessoa que está próxima. Muito bom desabafar e falar dessa forma. Bem, mas nessas sensações que eu tive, vamos tentar falar um pouco de algumas coisas da percepção dos contos que estão aqui. Como eu falei, são 4 contos e provavelmente não foi proposital o que eu percebi em relação aos contos. Os 2 contos pares e os dois contos ímpares. Que eles têm uma certa similaridade, tem uma certa coisa que conduz os dois numa... como se fossem complementares. O primeiro conto e o terceiro conto tem como protagonistas homens. O segundo e o quarto conto tem como protagonistas mulheres. O primeiro e o terceiro conto, o 1922 e o Extensão Justa, tem homens como protagonistas.
e homens que estão numa situação limite, numa situação de perda. E são homens que têm a ambição como motivação para que essa perda não se concretize. Existe esse paralelo nesses dois contos. Enquanto os contos pares, que são O Gigante do Volante e Um Bom Casamento, o segundo e o quarto conto, eles têm como protagonistas mulheres que se deparam com uma situação em que encontram um maníaco e elas têm que procurar se vingar e resolver a situação com as próprias mãos. Não, como eu falei, não acho que tenha sido proposital, intencional de King fazer esse paralelo, mas isso me chamou a atenção. Dos 4 contos, o que eu posso dizer que o primeiro conto, 1922, que é o conto mais longo, é o conto que eu mais gostei. E, para mim, tem um final muito impactante, um final surpreendente. O terceiro conto para mim foi o mais fraco, o outro protagonizado com o homem. E este conto me levou a fazer uma viagem. Eu viajei no O Retrato de Dorian Gray, como se ele tivesse captado uma certa essência do Retrato de Dorian Gray. O livro como um todo, se eu fosse colocar na balança, eu não sei se ia ficar tão equilibrado. Mas todos esses contos, eles trazem, como o título já diz, escuridão total sem estrelas, esse lado obscuro em que esses personagens se encontram. O primeiro conto, o conto que eu gostei mais, o 1922, ele tem muita, mas muita identificação com o título do livro. Escuridão total sem estrelas, você consegue enxergar essa escuridão total sem estrelas no conto como um todo. Os outros 3 não. Protagonistas que acabam o conto encontrando, de certa forma, ele consegue mergulhar nessa escuridão, mas é como se eles conseguissem transformar aquela escuridão em algo mais claro, como se fosse só uma passagem. Eu fiquei pensando, o que em mim é um lado obscuro, negro, sombrio, e eu mesmo não consigo me enxergar nem de frente para um espelho e ver. Às vezes você não consegue se ver. Imagine enxergar os outros. Isso que me deixou deprimido. Tem algumas coisas nestes contos que são reais demais. Por isso que eu digo que não é um livro bom para se ler em dias nublados, dias chuvosos, no inverno. São contos para você ler no verão. É como se a atmosfera que está em volta ao seu redor quando você está lendo o livro fosse intensificar essa leitura para um lado que não pode te deixar para baixo. Não se importem com essas coisas, como se essa depressão, esse lhe jogar para baixo, como se isso fosse necessário.
É necessário você ter essas sensações. Porque quando você cai, você levanta mais forte para seguir em frente. E talvez este sentimento que é passado com essa leitura seja um bom sentimento, mesmo sendo um sentimento que te leva para baixo. Porque de certa forma, como um King fala no pós-fácil, depois você vai de encontro ao sol. Ele te traz ao sol. E é muito bom ler o pós-fácil. O pós-fácil é super, super, super esclarecedor. Cara, eu acho que esse foi um dos vídeos mais difíceis que eu fiz. Mas vamos tentar apagar isso um pouco. Leia este livro, que apesar de ter irregularidade nos contos, você encontra um conto muito bom, que o primeiro conto, 1900, é muito bom, e você encontra outros que não têm a mesma qualidade do primeiro, mas como um todo é algo mágico, mesmo indo para este lado. Este vídeo foi louco. Este livro, cara, ele é um gênio. Ou seja, um gênio não é genial 100% de sua vida. Não. Vamos pensar nisso. Uma leitura boa. Leia. E depois me diga o que você achou. Eu acho que eu vou ficando por aqui, esperando que vocês tenham gostado do que eu conversei com vocês. Quem não é inscrito no canal, vá aqui embaixo, se inscreve, dá um joinha aí, maneiro, para ajudar na divulgação. E eu tô indo embora. Beijo. J.A. Bem, o que eu tenho para falar sobre esse livro? Começou barulho. Total. Essa escuridão total, 6 estrelas. Gostaria de saber de vocês, o que vocês já sabem. Hoje eu tô todo atrapalhado, não sei. Tô todo... Vamos começar de novo? Essa capa é um pretinho básico. Tá na moda. Brincadeira, gente, pessoal. Tentar descontrair para falar sobre este livro. Porque a descontração agora é necessária. Porque isto. É necessário um pouco de descontração para poder falar sobre esse livro. Eu vou tentar... Hoje... Ah, peraí.